Boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença de todos neste 24 de agosto de 2019. Nós vamos dar início chamando a nossa irmã Imaculada para fazer a leitura de Emmanuel, como sempre fazemos, não é? Depois a gente faz a prece. Nós seguimos aqui o mesmo, não é ritual, mas é o mesmo que se faz do Grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier, e no Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, também fundado por Chico. E a Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro e em Brasília também. Ninguém mandou eu fazer isso, mas eu, como sou emanuelino, eu gosto de seguir esses, né? É uma ordem apenas, não é um ritual. Então, irmã, por favor. Boa tarde. Interpretação dos textos sagrados. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, segundo Pedro 1,20. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que lhes avivar a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é um amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir, obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão à exegese. Concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas destinadas a meditações comuns. Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial. Em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiraram. Assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os místeres da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo.
Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, apenas o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade neste ou naquele grupo de crentes. Que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos, e por isso mesmo, aqui, nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Emmanuel. Nós vamos chamar agora o nosso querido amigo, irmão, que está aqui para assistir à palestra do Emmanuel Cristiano, o Arthur Valadares. Por favor, Arthur. O Arthur vai fazer a prece inicial. Bom, vamos fechar então os nossos olhos, sintonizar o nosso coração com o coração augusto de nosso amado Mestre Jesus, sentindo a sua presença, as suas irradiações misericordiosas a nos envolverem, acalentando as nossas dores, trazendo-nos paz e serenidade ao espírito, fé e confiança no futuro. Mais do que isso, consciência e disposição para construí-lo. Que assim possa ser a nossa tarde, que o nosso coração esteja aberto e que as sementes aqui recebidas sejam por nós com muito zelo e carinho cultivadas, regadas, protegidas, para que possam então, enfim, frutificar ao cêntuplo, trazendo alimento, cor, beleza e perfume não só para nós, como para a humanidade, para aqueles que conosco convivem. Nesses tempos desafiadores, que possa Jesus contar com cada um de nós como instrumentos para a sua atuação no mundo, levando aos mais diversos rincões, a todos os cantos, desde os mais obscuros, a sua mensagem libertadora, a sua mensagem amorosa. Que os benfeitores possam inspirar nosso querido amigo na condução das reflexões e que saiamos daqui todos movidos internamente de compaixão, de amor, para que sejamos no mundo os samaritanos anônimos do serviço do bem. Que a paz do Cristo permaneça sempre conosco. Que assim seja. Em 1977, eu então com 26 anos, comecei a frequentar uma casa espírita em Campinas, eu e a minha esposa Sônia, o Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E nós tivemos a felicidade de ter encontrado aquela casa que tinha uma mestra do Evangelho para nos guiar na doutrina espírita, na doutrina que nós consideramos como a pureza doutrinária do Espiritismo, que foi Terezinha Oliveira. Terezinha Oliveira, a família dela era
o Espiritismo. Nós temos essa semana o aniversário do Bezerra de Menezes, o aniversário do Dr. Paulo, a desencarnação dele, o aniversário do nascimento da doutora Elza, os fundadores desta casa, mas nós temos uma oportunidade também de lembrarmos da Terezinha Oliveira, que no dia 28, agora vai fazer aniversário da desencarnação dela. E como nós somos devedores, o palestrante era um filho espiritual dela. Ela disse para mim, falou, Manuel é meu filho espiritual, estou deixando toda a minha biblioteca para ele, tudo que era meu eu estou deixando para ele, deixou, não é, Manuel? E o conhecimento, nós tivemos a oportunidade de conviver algumas horas com a Terezinha. Como eu tinha muitas filmagens dela, eu fiz um vídeo, porque ela foi em locais especiais comigo. Nós a convidamos, eu não sei porquê, mas a gente que é espírita entende, né? Em 2 lugares especiais, convidada por mim, porque as pessoas me deram essa chance de convidar a Terezinha Oliveira e levar ela. Então eu pediria a vocês que me perdoassem se eu vou mostrar antes da palestra do nosso querido irmão Emanuel Cristiano, porque ele também bebeu nessa fonte, né? Algumas vezes, inclusive, encontrei você lá na casa dela e eu montei um vídeo. Não podia deixar de montar esse vídeo, porque é uma oportunidade única. Então, eu vou pedir para que apagar a luz para a gente assistir. Não pode perder essa oportunidade, né? Não é? Nós estamos observando o Brasil de hoje, o Brasil de 50 anos atrás. Não é? Estamos entrando num meio de comunicação profunda, né? O senhor estava lembrando que nos vimos lá quando o Chico recebeu o título em Campinas. Mas acho que isso começou a acessar algumas vezes, não ouvi. Aquela vez eu lembro, estava o Caio Grapaciotti, lembra? Isso. Agora, eu me lembro de uma mesa redonda que vocês fizeram lá, de perguntas e respostas ao Chico. Foi sim, foi no dia seguinte. Foi na Mimi, na instituição especial Mimi, lá no Castelo, no Barra do Castelo. Então, foi quando o Chico recebeu o título? Foi. Então. Agora a senhora fala de novo, tá? Terezinha Oliveira, é uma alegria tê-la aqui de novo. Para Terezinha Oliveira, não tem o D. Oliveira. Mas não tenho mais. Por quê? Houve uma mudança. Porque eu tenho. Era Oliveira. Quando fomos registrar o diploma de professora, e aí eles disseram, não, o nome do seu pai está só Pedro Oliveira. E para poder registrar o diploma de professora, eu tirei ele. E dizer, Bárbara, eu sou Galves com S. Isso, é uma encarnação. Tinha que ser encarnação. Não existe encarnação. Agora existe. O William Stevenson e Badagi comprovaram. Não é o lado da ciência? Terezinha, é uma alegria tê-la conosco hoje.
qual deve ser seu objetivo? Bem, uma casa espírita, um centro espírita, ele é um lar de luz. Ele é o local onde nós estudamos, conhecemos a doutrina espírita, que vai nos orientar a vida. Mas é também um ambiente fraterno, é um lugar onde nós confraternizamos, nos ajudamos mutuamente, onde as pessoas combalidas encontram amparo, esclarecimento, consolo. Agora, o objetivo primordial, naturalmente, é estudar Kardec para seguir Jesus. Muito bom. Não há outra saída senão se educar, se evangelizar e deixarmos de sermos tão egoístas. Porque é o egoísmo que é a chaga da humanidade e ele tem que terminar. Nós tivemos uma alegria muito grande ter você conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. O papo me extrapolou para toda parte. Para toda parte, mas conversa é assim. E nós estamos conversando de nossos problemas, não é? É verdade. E você participando. Até a próxima semana, se Deus quiser, com vida além da vida. Para responder. Quem não tem, a gente não pergunta. Muito bom. Vamos então? Vamos. A ideia aí é mostrar o lado humano de uma pessoa que se dedicou a vida inteira ao Espiritismo. Eu também adoro só ver. Não precisa comprar. Transtorno? Compradora, mas não sou boa compradora. Essa pessoa é magra, não tem problema de diabetes. São 469 livros do Chico. 469. 469. E existem cerca de 202 escritos sobre Chico. Agora ele tem 202 biógrafos. Não existe ninguém no mundo com essa quantidade de livros. Com exceção de Jesus, os livros, que não param de escrever sobre ele, né? Eu acredito que sobre Chico Xavier também muito ainda se escreverá. 202 biógrafos por enquanto. E esse era o ambiente principal, é a sala de jantar dele. Naturalmente as pessoas chegavam, se sentavam, conversavam alguma coisa, não é? E deveria ser difícil para a pessoa querer ir embora, não é? Vamos ver assim. Aqui sim. Então a gente não precisa de muito para viver, não é? E ele guardava com carinho objetos que as pessoas lhe presenteavam. As boinas que ele usava, não é? O chinelo confortável. Isso aqui é muito, muito importante. O Novo Testamento que ele consultava. A rapidez com que ele psicografava. Muito interessante podermos conservar isto, não é? E quando terminava os originais, e quando terminava de psicografar, imediatamente ele lia.
com facilidade na leitura. Mas o Chico, quando eu assisti, infelizmente eu só vim 3 ou 4 vezes para ver o Chico, mas quando ele psicografava, ele lia perfeitamente, não tinha hesitação do que ele estava escrito, ele conseguia ler com facilidade. Aí as mensagens comoventes, não é? As pessoas que se encontravam ali e que tinham relação, o espírito amigo, familiar, que estava se comunicando, a emoção deles. Foram só, porque a última vez que eu vim foi mais para uma cerimônia que houve, então não havia o trabalho mediúnico. Mas as 3 vezes outras que eu vim, eu presenciei o trabalho mediúnico. Realmente emocionante. E aqui que ele desencarnou. Mas nós precisávamos dessa sinceridade, veracidade das manifestações, que não tivéssemos médiums tentando se arborar em intérpretes como Chico Xavier. A mediunidade é alguma coisa de santo, como diz Allan Kardec, deve ser santamente praticada, assim como Chico Xavier fazia. E a gente desejaria que todas as pessoas que trabalham com a mediunidade tivessem esse cuidado de serem absolutamente sinceros, verdadeiros, como intermediários dos espíritos. E nesta caminha em que ele desencarnou, não é? Deixou o corpo e se libertou espiritualmente. Uma vida missionária, uma tarefa bem cumprida, é de emocionar, não é? Outro lado humano da Terezinha. Olha aí. Ela adorava cantar, gravou um CD. Olha quem vai chegando. Foi seu professor, não foi? Ele foi seu professor de filosofia? Você é um professor de filosofia do nosso querido irmão. E olha o que eu peço para ele. Essa música é do CD que ela gravou. Ela casou com o Espiritismo, gente. 20 livros só sobre Espiritismo. Deus sabe todas as coisas, sabe o que somos também. Deus sabe todas as coisas e o que mais te convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender.
Para quem não consegue ler, Terezinha Oliveira nasceu em 1930 em Cravinhos, São Paulo, e viveu em Campinas desde os anos 1950. Escreveu vários livros sobre espiritismo e fez mais de 2.000 palestras no Brasil e no exterior. Gravou um CD com suas músicas e 2 coleções de DVDs com mais de 50 aulas sobre espiritismo e evangelho. É nossa pequena homenagem à querida mestra do nosso irmão e a mim também. Agora... Nós não vamos ter essa homenagem. Bom, retornamos depois da palestra da Dona Terezinha no Centro Espírita Luiz Gonzaga, no Grupo Espírita da Prece. É uma maneira também de homenagear você, viu, Emanuel? Emanuel, nosso palestrante de hoje, é presidente do Centro Espírita Nosso Lar de Campinas, uma casa maravilhosa. Tive a honra de fazer uma palestra lá há 2 meses atrás. E eu conheço Emanuel quando ele é jovenzinho, lá na casa da Terezinha, no Allan Kardec. E era um sonho nosso trazer você aqui também, viu? A nova geração de palestrantes que vai dar continuidade à doutrina espírita sendo explicada para as novas gerações. Emanuel é professor, médium, filósofo, estudou filosofia com o nosso querido Regis e nasceu para se dedicar também à doutrina espírita. Então nós temos uma alegria muito imensa de chamar o nosso querido irmão para fazer sua palestra. Você tem 1h20, 1h15, 1h20, fica à vontade, viu, Emanuel? Ele é autor daquele livro Aconteceu na Casa Espírita. É um livro maravilhoso, autor de outros livros também. Viu? Por favor. Saudações cordiais a todos, que Jesus nos abençoe. Uma frase atribuída a Cícero: não conhecer a história é permanecer criança para sempre. Assim, evocamos Cronos, o tempo, para através das areias da sua divina ampulheta, volvermos ao passado e compreendermos um pouco mais do movimento inaugurado por Jesus e que mais tarde seria chamado de cristianismo. Amanhecia em Jerusalém, o vento serpenteava, levantando a poeira que alterava ligeiramente a paisagem da Cidade Santa. No Monte Moriá, abriam-se as portas de Nicanor, completamente de bronze. Precisavam de cerca de 10 homens para empurrá-la. Rangia-se nos gozos e ouvia-se por toda a Cidade Santa o anúncio da primeira hora do dia. Aquele era o 3º ano do seu ministério, o ano das perseguições. Ele estava concluindo porque já havia percorrido cerca de 25.000 quilômetros. Ensinado na intimidade dos lares, no templo de Jerusalém, no pátio dos gentios, no pátio dos israelitas, no cume das montanhas. E ficamos pensando, como será que ele percorreu todos esses quilômetros? Naturalmente de avião. De avião? Não. Santos Dumont ainda não havia nascido. Então foi de automóvel. Henry Ford iniciaria as considerações automobilísticas séculos depois. Então a cavalo. O animal já existia, mas não para o povo. E Jesus era o povo, se não foi de avião, nem de automóvel, muito menos a cavalo. Como ele percorreu toda a Palestina, de norte a sul, de leste a oeste, a pé, simplesmente a pé.
algo que não pensamos, como Jesus ficou cansado como qualquer pessoa humana. Embora fosse um espírito altamente evoluído, ele estava revestido de um equipamento biológico. Nós vamos recordar que ao atravessar o lago de Genezaré, mar de Tiberíades ou Quinerete, ele adormeceu. Houve uma tempestade e os discípulos chamaram-no. E ele então conjura o vento, as águas, acalma a tempestade, instrui os seus seguidores. Eu até penso que ele acordou de mau humor. Será? Não, certamente não. Era preciso dar aquele ensinamento. Jesus dormindo? Nós não pensamos assim. Não imaginamos que o trabalho hercúleo, notável, importante, deixava o mestre exaurido, principalmente porque é de fato muito dispendioso, se você tem uma inteligência gigantesca, como deveria ser a do mestre, lidar com uma equipe de auxiliares que não acompanhavam. Eu penso que Jesus conhecia a tabela periódica antes de Lavoisier, porque para transformar água em vinho, ainda que acreditemos, como Torres Pastorino, que foi muito mais um simbolismo do que algo factual, Jesus poderia sim, ele conhecia os elementos. Jesus sabia anatomia e fisiologia antes de Andréas Vesalius. Como não? Por isso ele tinha capacidade fluídica, um pensamento superior, desenvolvido para trazer novo ânimo às células, corrigir problemas orgânicos. Então o mestre sim se cansou várias vezes e nós não fomos capazes de perceber, de notar. Dá-me de beber, ele pede à mulher samaritana à beira do poço de Jacó, e lá dá um notável ensinamento, não é? Falando das suas capacidades, do que viria no futuro e de quem propriamente ele era. Reconhecemos, portanto, em Jesus um homem notável, um grande trabalhador, um gigante da boa nova, da notícia alvissareira do Evangelho. A palavra Evangelho é grega e significa exatamente isso, boa notícia. E essa boa notícia ecoa, nos convidando, nos conclamando às verdades eternas, e de algum modo nos sentimos frágeis para atender ao convite do Cristo. Sendo assim, nós recordamos o último ano da sua jornada, o ano do sublime testemunho, como os seus seguidores não souberam compreendê-lo. Era um homem simples, e eu julgo que os apóstolos e os discípulos que vieram antes e depois representavam uma amostragem da humanidade. Psicologicamente falando, vejo em Pedro muitos de nós, os brasileiros, que somos apaixonados, imediatistas, queremos tudo para esse momento, não é? Pedro negou Jesus por 3 vezes. E nós com qual facilidade apontamos os erros dos outros? Negou Jesus por 3 vezes. E nós, acho que já extrapolamos as 3 vezes, não é? Quantas vezes, na nossa ignorância, na nossa inabilidade, na nossa dificuldade de entender a vida, faltamos às atividades do centro? Isso não é negar Jesus? Numa entrevista de emprego, perguntam a nossa religião, nós precisamos da vaga, alimentar os nossos filhos, e quando há religião, católico, católica, isso não é negar Jesus? De algum modo, não é? Mas Pedro negou porque era frágil, não compreendia a essência e o momento sublime do testemunho. Ora, Filipe, uma outra amostragem do que somos. Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Acredito que ele pensou, Jesus, para de falar isso tudo, mostra Deus em pessoa e estaremos convencidos. Filipe, estivestes comigo há tanto tempo e ainda não vistes ao Pai? Quem vê a mim vê ao Pai, eu e o Pai somos um, em pensamento, em unidade de princípios. Mas podemos dizer que Filipe era de algum modo utilitarista, como muitos de nós seres humanos. Eles nos perguntam, isso é de comer? Não. Ganha dinheiro? Não. De que me adianta? Muitos pensamos, estou doente, vou tomar o passe, vai sarar na hora, vou melhorar, os meus caminhos vão ser abertos, tudo vai se modificar. Utilitaristas, ontem como hoje. E Tomé, eu só acreditarei se vir as chagas dele e nelas colocar o meu dedo. Muitos de nós pensamos assim. Fenômeno mediúnico? Só acredito
vendo. E há tantas coisas que a gente acredita sem ver. O seu corpo, o meu corpo, esta sala, tudo isso está sendo varado por ondas de rádio, ondas da comunicação celular, ondas eletromagnéticas que nós não vemos, não sentimos e estão. O nosso corpo, os fenômenos mais notáveis, mais extraordinários que nos dão a vida e a memória, ocorrem em silêncio. Não sinto o meu coração bater de momento, mas ele bate. Não sinto o sangue correr, mas ele corre. Não sinto a tempestade elétrica dos neurônios, mas através desta tempestade, as células nervosas dão-me a faculdade da memória e do raciocínio. Tudo isso em silêncio e eu não vejo. É claro que o fenômeno mediúnico exige observação, acompanhamento, mas muitos de nós somos São Tomé. Temos a teoria de como tudo funciona e exigimos de Deus e do mundo espiritual como se eles fossem os nossos serviçais, que determinados fenômenos ocorram, esquecidos que frequentemente temos de ser ou de ter mérito para que essas inteligências superiores se aproximam de nós. Tenho ouvido companheiros aqui e ali dizendo que vão refazer o trabalho de Kardec, o consenso universal, fazer a mesma pergunta para médiuns que não se conhecem em regiões distantes, para depois recolher a resposta e traduzi-la no trabalho que o codificador fez. Acho louvável, isso de algum modo é ciência. Resta saber se nós teremos a moral do professor Rivel. Resta saber se nós teremos o amparo que ele tinha e o conjunto do Espírito de verdade no programa de revelar o Espiritismo aos seres humanos, se eles serão meritórios ou se terão mérito para receber essa pleiade de espíritos nobres. Sendo assim, a gente observa que os apóstolos eram, claro, uma parcela da humanidade, sem dúvida. Se Jesus estava transmitindo a boa nova, um código ético de comportamento, e se esse código devesse reverberar por toda a humanidade, ele precisava partir daquilo que efetivamente nós somos e para os quais ele veio. Ele veio para esses seres humanos, veio para a humanidade, entretanto, não estávamos preparados. Nem para entender a profundidade, nem para darmos o testemunho do que ele cantou, do que ele falou naquele período. Claro, era uma mensagem superior. Toda grande revelação é assim. Quando Deus envia de tempos em tempos espíritos superiores, e Jesus foi o maior deles, a mensagem tem que ser mesmo avançada, senão ela não consegue nos alcandorar, nos guindar, nos conduzir a planos maiores. Tinha de ser. E encontraremos Judas traindo o Cristo. Será que colocamos o texto no contexto? Vamos pensar, Judas, vivendo naquela sociedade, sendo explorado pelos romanos, e os profetas anunciando que Deus enviaria o Salvador. O Salvador vai pegar em armas, vai nos libertar, vai fazer com que os israelitas, com que os judeus sejam soberanos, a hegemonia da raça dos hebreus, em detrimento dos romanos que sempre nos exploraram. Deus vai mandar o Salvador. Mas aí vem aquele Galileu falando para amar, para perdoar. Onde o guerreiro? Onde a espada? Onde a revolução? Onde a transformação? Ele não havia entendido que a transformação era de dentro para fora, não é? Como é aquele quadro atribuído a Roland Hunt? Creio que não estou pronunciando o sobrenome corretamente, mas conforme a escrita. O quadro famoso em que o pintor retrata Jesus num jardim, ele está com a mão esquerda segurando uma lanterna e a mão direita batendo a porta de uma casa muito singela. Quando o pintor terminou, levou o quadro para a exposição. E um crítico de arte disse: Roland, você esqueceu de colocar a maçaneta. Ele disse: não, o quadro está perfeito. A maçaneta do lado de fora, como é que Jesus vai abrir a porta? Como é que ele vai entrar? E a resposta foi sublime: a maçaneta não deve estar aí, porque este quadro e esta porta simbolizam os corações dos homens, que para Jesus entrar só pode ser aberto ou aberta a porta pelo lado de dentro. Por isso não tem maçaneta, não é? Então Judas, observando aquilo tudo, querendo a revolução, querendo a libertação, o que é justo para um homem do seu tempo, para um homem do seu período, uma renovação social,
encontra uma voz diferente, um convite que ele não estava habituado, renovar-se internamente, perdoar 70 vezes 7, e multiplicava pães e peixes. Tudo bem, alimenta esse povo, mas acaba com César. Andou sobre as águas do lado de Genezaré, lindo, admirável, mas e os exércitos e os anjos dos céus? Quando é que isso vai melhorar? Então ele resolve ajudar. Ele deve ter pensado assim: se eu o entregar nas mãos dos representantes de Israel, e quando ele se vir acuado, ele fará com que os anjos dos céus venham e a revolução estará feita. No fundo, eu só vou ajudar. Mas sem noção, né? Como muitos de nós. Não fazemos isso na casa espírita. Frequentemente nós estamos completamente contrariados com as decisões dos dirigentes, queremos que as coisas sejam do nosso jeito, e lá vamos nós, como se usássemos pés de pato, completamente desorientados, derrubando coisas simbolicamente com as nossas atitudes, falando o que a gente não deve, contando coisas uns dos outros. Eu só estou dando uma ajudinha, eles vão ter que tomar providência. E apresenta as mazelas das criaturas sem pensar nas responsabilidades. Judas foi ingênuo, não foi mau, como muitos de nós somos ingênuos, porque em verdade não entendemos a mensagem de Jesus. Casa espírita é santa, é nobre, é digna, requer trabalho em equipe, o pensamento tem que ser coletivo, temos de pensar na maioria, não nos nossos interesses individuais, mas nem sempre conhecemos doutrina espírita de modo suficiente para nos apresentarmos de modo a que os bons espíritos possam confiar em nós. Mas Jesus preparou seu colégio apostólico como nós devemos preparar os companheiros na casa espírita. Devemos, porque a morte não manda telegrama, e ela nos arrebata, e como nos apresentaremos perante os benfeitores do infinito, com a responsabilidade que eles nos deram, se trabalharmos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, com a nossa imposição, com o nosso capricho, sem o nosso devotamento perante ao compromisso assumido. Então os apóstolos eram criaturas humanas, convocadas ao processo de renovação moral e naturalmente social, a partir dos ensinamentos espirituais. Muito bem, ele já estava sendo perseguido, havia a presença dos adversários do bem, que ele só permitiu se aproximassem quando ele sabia que era preciso dar o testemunho. Isso é tão admirável verificar em Jesus, porque aqueles que se matriculam no campo do bem, frequentemente se querem blindados. Eu sou espírita, então a minha vida financeira tem que estar correta, nada de mal vai me acontecer. Eu sou espírita e os bons espíritos não vão me deixar adoecer. Vão. Os guias não cuidam da sua conta bancária, eles não são obrigados a arrumar um emprego a você, a cuidar da sua saúde. Essa tarefa é nossa. Então, quando não entendemos o Evangelho de Jesus, nós exigimos do mundo espiritual aquilo que o mundo espiritual não nos deve dar. É óbvio que, como Cristo ensinou, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Reparem, todos verbos traduzem movimento, e se eu tenho de bater, eu tenho de me movimentar, se eu tenho de pedir, eu tenho de sair do meu lugar, se eu tenho de buscar, eu tenho de igualmente movimentar o meu pensamento, os meus músculos, para conseguir aquilo que me compete, cada um de nós. E então os apóstolos, da mesma maneira, não tiveram nenhum privilégio, e o próprio Jesus suportou a hora das trevas, opositores do bem. E por que Jesus não os destruiu? Que isso? A luz precisa conviver com as trevas, para que as trevas conheçam a luz. Se concebermos que nós também já fomos sombra, quem sabe muitos de nós, obsessores atendidos em mesas mediúnicas, agora de volta reencarnados, imaginando que o nosso passado é ilibado, não fomos merecedores e a misericórdia divina não conviveu conosco. Também Jesus sabia a necessidade de conviver com os opositores, de ensiná-los aquilo que nós podemos traduzir como amor. Muito bem. Então aquele era o ano das perseguições. Ele reuniu os apóstolos num cenáculo. Cenáculo quer dizer sala de refeições. Fez um belo discurso, anunciando coisas para o futuro, lavou os pés dos apóstolos, e esse momento é formidável. Pedro nem queria que Jesus assim agisse, e o Cristo diz, após essa demonstração, entre vós será assim. Como? Nós temos de lavar os pés uns dos outros? Não,
aquele que quiser ser o maior tem de ser o menor e o servidor de todos. Aqueles que trabalham com verdades espirituais não podem se colocar num pedestal. Nas comunidades primitivas, encontramos isso naquele livro A Esquina de Pedra, nas comunidades primitivas, aquele que era eleito para ser o líder, o representante, era o que mais trabalhava, o que mais servia, o que mais renunciava. Essas devem ser as marcas dos representantes espíritas, não é? E após ter dado as instruções, ele anuncia que será traído. Pedro estava um pouquinho longe, João estava próximo. Pedro faz sinal a João e eu imagino que deva ter sido algo assim: João, pergunta quem é. João pergunta e Jesus responde: aquele a quem eu der o bocado de pão. Oferece a Judas e diz: vá e faze logo o que tens de fazer. Judas era o tesoureiro do grupo. Os companheiros não entenderam que Jesus estava se referindo a Judas como traidor, imaginaram que deve ter pedido a Judas comprar alguma coisa, dar algum alimento aos pobres. O fato é que Judas se ausenta e inicia o processo que levaria Jesus ao sublime testemunho. Alguns estudiosos do Espiritismo, apressados, imaginam que havia um programa para que Judas traísse Jesus. Não, claro que não. Do mesmo modo que o plano espiritual não produz assassinos, também não produz traidores, se bem que a gente já aprendeu que Judas era muito mais ingênuo do que um traidor. Essa palavra nem passou pela cabeça dele, é a interpretação que demos ao longo do tempo, não é? Não era um programa. Usemos a seguinte comparação. Numa viagem para a Amazônia, está até na moda, né? Que Deus abençoe os nossos governantes. Uma viagem para a Amazônia, o que é natural daquele ambiente? Calor, umidade, a gente pensa que debaixo das árvores é tudo fresquinho, é nada, é um calorão. Moscas, cobra, aranha, próprios daquele ambiente. Transferindo para o planeta Terra, o que seria no campo do comportamento humano natural para um espírito superior enfrentar? Se você vai ensinar crianças rebeldes, o que é natural? Que elas sejam mal educadas, que elas sejam rebeldes, que elas briguem entre si e que até, de algum modo, acuem o professor. Jesus sabia que numa tarefa gigantesca dessa, tendo de ensinar homens beligerantes, tendo de acalmar corações tumultuados, gente ferida, ele sabia que enfrentaria essa ou aquela dificuldade. E se depois a morte viesse como resultado da incompreensão dos seres humanos, ele sabia que a morte viria para o corpo, não para o espírito, e ele estava disposto ao testemunho, teve coragem, naturalmente identificou entre os seus companheiros aquele mais frágil, que ensejaria a ele o último ensinamento, o ensinamento da coragem, da imortalidade da alma, que mesmo sob o pretexto da morte biológica, os espíritos do Senhor nada temem, ainda mais ele, que era o espírito por excelência. Ele sai do cenáculo, vai para o Horto das Oliveiras, no local do Getsemane, onde se fazia óleos, não é? Leva consigo Pedro, Tiago e João. Acreditamos que eles eram médiuns de efeitos físicos, porque normalmente os grandes fenômenos que Jesus produziu, esses três lá estavam. Jesus se afasta um tiro de pedra. A Bíblia é tão curiosa, não é? Um tiro de pedra, cerca de 50 metros aproximadamente. Se entristece profundamente, fica angustiado, com medo? Não. Ele estava pensando como um espírito responsável que era, como os seus seguidores reagiriam com a sua partida. Estava naturalmente entristecido de verificar a oportunidade que os seres humanos estavam recebendo e que não estavam valorizando. Ele volta e encontra os três dormindo, olhos pesados. Mas nós também somos assim. No momento de dificuldade, quando a gente deve dar o testemunho, onde é que nós estamos? Adormecidos, sem enxergar as coisas do mundo. E então ele orienta aquilo que nós falamos de maneira errada. Nós costumamos dizer, reproduzindo esse ensino, orai e vigiai. Mas a fala é exatamente o contrário. Vigiai e orai. Vigia primeiro, porque você vai orar sem saber para quê? Vigia primeiro, presta atenção. Identificou o problema? Agora você ora com propósito. Então a frase correta, tal como Jesus ensinou, vigiai e orai. Isso aconteceu 3 vezes. Ele foi e voltou. Numa dessas vezes, um anjo se lhe apareceu. Anjo?
A palavra é de origem latina, angelus, mensageiro, um membro da sua equipe espiritual. E a Bíblia diz que o anjo o consolou. Talvez a palavra não tenha sido aplicada com exatidão. Jesus não estava num estado desesperado que precisasse de consolo. Talvez o correto fosse que esse mensageiro o apoiou, o fortaleceu. Você não está sozinho, nós estamos juntos, compreendemos a sua tristeza, mas a humanidade é assim mesmo. Ele não era superior, não sabia dessas coisas? Sim, mas os espíritos nobres também sentem. A gente lembra do Chico Xavier, guardado as devidas proporções. O Chico sentia o sofrimento do outro. O Chico chorava às vezes porque sentia as dores das mães que perdiam os filhos. Era uma estrutura sensível. Jesus também. Ele estava sentindo a angústia da humanidade. Quantos poderiam melhorar e não melhoravam? Muito bem. Ele volta, encontra os apóstolos, ainda conversava com eles quando Judas se apresenta. Se apresenta e oferece-lhe o ósculo, o beijo. E Jesus falou o que nós falaríamos. Nós diríamos assim: amigo, a que vieste? Falaríamos, se soubéssemos que um dos nossos queridos, um daqueles do colégio que nos apoia na casa espírita, estaria nos traindo, já teria feito a traição, nós diríamos com toda a fraternidade: você aqui, amigo de quem? Da onça? Mas Jesus entendeu a fragilidade, amigo. E a palavra amizade é linda, vem do latim, amicitia, e significa união. Jesus se sentia unido a Judas, Jesus se sentia unido à humanidade, não é? E eu quero fazer um parêntese. Hoje, se um homem beija um outro homem na rua, num espírito familiar de ameaça, você corre o risco de receber uma perseguição por homofobia, não é? O pessoal está precisando ler a Bíblia, a fraternidade, o carinho, a estima. Na Índia, os rapazes andam de mãos dadas e não há nenhum problema. Coisa de civilização pouco desenvolvida. Jesus conversava com Judas quando os soldados se apresentam. Jesus tem a preocupação de libertar os seus, porque a mensagem precisava ter continuidade. Não é a mim que queres? Libertem os meus. E aí, nesse ínterim, Pedro, apaixonado, retira da bainha a espada e, segundo João o Evangelista, corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Cortou a orelha de Malco e eu fico imaginando Jesus agindo. Ele teve de parar Pedro. Pedro, embainha tua espada, ou pensas que eu não poderia rogar ao Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Não, Jesus não falou assim não. Jesus era o amor. Jesus deve ter falado: Pedro, guarda a sua espada. Como é que a gente detém um homem com uma espada na mão? Vamos rever o momento psicológico. Ouvia-se os canglores das armaduras, ouviu-se o tilintar da espada que saía da bainha. Pedro se levantando, os soldados se aproximando, aquela barafunda poeira se erguendo. Corta-se a orelha de Malco, ele deve ter gritado. Jesus viu a cena, lembrou-se, sabia, claro, da lei de causa e efeito. Pedro, guarda a tua espada, ou pensas que eu não poderia rogar ao Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Pedro, se fosse pela violência, eu tenho 12 legiões de anjos à minha disposição. A tradição do Império Romano computa cada legião do soldado. Cada legião é composta por 6.000 soldados. Jesus estava dizendo que tinha mais de 12 legiões, cerca de 70.000 espíritos puros. Se ele quisesse fulminar o Império Romano, teria feito. Se ele quisesse fazer com que aquele momento se desaparecesse da história, faria. Ele tinha essa condição, mas ele não era o David Copperfield. Não era hollywoodiano antes de Hollywood. Ele tinha consciência e responsabilidade do que estava fazendo e alertou Pedro. Quem pela espada ferir, pela espada será ferido. A lei de causa e efeito desnudada, apresentada e de maneira prática. Ele foi levado à casa de Anás e Caifás, o primeiro sogro do segundo. Lá foi esbofeteado por um soldado e não deu a outra face. Ele ensina a gente, não faz. Que belo mestre! Mas quem disse que ele se referia à face física? Quando vos baterem numa face, apresentai a outra do entendimento. E foi o que ele fez. Por que me bates?
Se errei, dá testemunho. Se não, por que me bates? É o diálogo. Diante de uma situação conflitante, a face de uma situação apresenta outra. Ele viveu, sim, tudo que instruiu. Manietado, humilhado, foi levado até o governador da Judeia, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos já estava sendo oprimido de algum modo pelas rebeliões dos judeus, sendo ele responsável por aquela região, e os judeus cansados dos impostos, da tirania, dos abusos, aquelas rebeliões não estavam pegando bem para Pilatos perante o Império Romano. E os doutores do templo, os sumos sacerdotes disseram: se tu não condenares, nós faremos tantas rebeliões quantas forem necessárias até que tu percas o teu cargo. E a esposa de Pilatos já sentenciara Jesus, advertindo ao marido: não te envolvas com este justo. Ela sentenciou: é justo. Mas Pilatos não soube administrar a situação. Quando ficou sabendo que Jesus viveu muito tempo em Nazaré da Galileia, e Nazaré era da jurisprudência de Herodes, encaminha Jesus para lá. Herodes queria ver algum tipo de fenômeno, não viu, devolve Jesus para Pôncio Pilatos. Eles até eram inimigos, e essa aproximação de Jesus fez com que eles se tornassem amigos novamente. Mas na volta, os soldados gracejaram: não és o rei dos judeus? Um judeu, um rei, precisa de um cetro. Um rei precisa de uma coroa. Um deles tirou o próprio capacete, com o qual fez molde. Foi ao Hades, pegou de espinhos, trançou uma tiara e ornou a cabeça do mestre. O sangue escorreu-lhe pela face nobre. Outro pegou um pedaço de caniço, deu-lhe a destra: toma o teu cetro. E ele foi ridicularizado. Chegando a Pôncio Pilatos, o flagellum. O flagellum é um instrumento de tortura composto por um cano de madeira com hastes de couro, e nas extremidades dessas tiras, ossos de animais ou bolas com pontas retorcidas. Quando o carrasco lançava no dorso do supliciado, os ossos ou as esferas cravavam na carne e aquilo descia até o fim do torso e do dorso. Torso atrás, torso na frente. Jesus sofreu aquilo, os horrores da tortura. Em hora extrema, o povo começou a gritar. Pilatos tenta mais uma oportunidade. Naturalmente impactado com as informações da esposa e verificando que aquele homem não tinha crime, que era um exagero dos judeus, ele se lembra do indulto da Páscoa. Era uma festa importante para os judeus, o nosso 7 de setembro, o dia da libertação deles, quando Moisés os liberta dos horrores do Egito. Então Pilatos lembrou-se do indulto. Se eu libertar alguém, se colocar Jesus e alguém que os judeus realmente não gostem, eles vão pedir pela libertação de Jesus. Quem temos? Um assassino judeu? Recentemente preso, Barrabás. Ora, se eu colocar este assassino judeu, tem a lei, não matarás. Se colocar Barrabás e Jesus, que não cometeu nenhum crime, que não matou ninguém, é óbvio que eles terão de escolher pela libertação Jesus. Não vão escolher que eu liberte um assassino reconhecido, a lei deles não gosta, não aprecia. E então eis que chama Barrabás. O nome é engraçado, significa filho de um pai. Fico imaginando quantos não tinham a noção do pai que detinham para que alguém tivesse esse nome. Mas era assim, a tradução deste nome, Barrabás, é esta. Trouxeram Barrabás, trouxeram Jesus, ele já havia apresentado Cristo transfigurado em dor para impactar a assembleia. Quem sabe, depois do flagelo, depois do ridículo, os judeus se dessem satisfeitos por aquele sofrimento. Ele já pagou, já foi humilhado, já apanhou, liberte-o. Isso é que Pilatos desejava, mas agora com Barrabás era a última cartada. Quem eu liberto? Jesus ou Barrabás? E o povo em uníssono, instigado pelos doutores do templo e pelos sumos sacerdotes, o povo começou a gritar: liberta Barrabás! Liberta Barrabás! E que faço com esse Jesus? Crucifica-o! Crucifica-o! E que o seu sangue recaia sobre as nossas e sobre as cabeças dos nossos filhos. Crucifica-o. Pilatos mandou vir a bacia d'água, era um símbolo, para que o povo compreendesse, não havia microfone, estavam diante do pretório.
Lavou as mãos, o povo entendeu, mandou vir provavelmente a parte superior do madeiro, e ele foi constrangido a levá-lo até o Gólgota. Esse nome é hebraico e significa Monte da Caveira. Não se sabe ao certo porquê, se a colina tinha o formato de um crânio, ou se devido à quantidade de crucificações existissem lá muitos crânios insepultos. Não se sabe ao certo. O fato é que ele foi conduzido para lá. Montaram a cruz ao solo, lançaram-no violentamente, abriram seus braços e os pulsos foram traspassados pelos cravos da ignominia, os pés sobrepostos e hastes pontiagudas traspassaram os pés que abençoaram Jerusalém. Ergueram o madeiro com uma corda e o corpo dele derriu. Estava crucificado aos pés da cruz a Senhora de Nazaré, a Senhora de Magdala e João, o futuro evangelista. 3 almas, 3 virtudes. A Senhora de Nazaré representa o amor, a Senhora de Magdala a renovação e João, o evangelista, a esperança. Amor, renovação, esperança, 3 virtudes que devem caracterizar o verdadeiro cristão. Ele encomenda a sua mãe ao discípulo que mais amava, pelo menos era assim que João se sentia, e em hora extrema brada: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Teria dito isso mesmo? A palavra sabachthani certamente foi traduzida de maneira equivocada. Sabachthani, tanto em hebraico como em aramaico, significa exaltaste, glorificaste. Jesus estava se sentindo honrado pela oportunidade de dar o último ensinamento, o ensinamento da imortalidade da alma. Em hora extrema, ele inspirou e expirou. Estava morto biologicamente. Retiraram o corpo às pressas, levaram-no à cova virgem que José de Arimateia havia oferecido, envolveram-no em linho puro, rolaram a pedra. Ele estava morto. Os apóstolos trancafiaram-se, com medo. E a 2000 anos de distância dizemos: covardes, covardes, abandonaram o mestre. Na atualidade, se de repente o espiritismo fosse proibido e a polícia estivesse na rua e nós estivéssemos aqui como nas catacumbas e o policial apresentasse e perguntasse: quem é o orador? Eu diria: quem é? Também quero saber. Nessa nossa coragem, que é bonita na literatura, não é? Os apóstolos se trancafiaram porque pensaram como seres humanos. Se fizeram isso com ele que multiplicou pães e peixes, se fizeram isso com ele que ressuscitou os que estavam aparentemente mortos, se fizeram isso com ele que ensinou em toda Jerusalém, que não farão conosco? Esconderam-se, fragilizados, aguardando dias melhores. Mas ele havia dito que ressurgiria na manhã do 3º dia. A Senhora de Magdala foi dar continuidade aos rituais fúnebres. Ele desencarnou na sexta-feira, não é? E nós ficamos pensando: não deu tempo, 3º dia, sexta, sábado, domingo, segunda. A conta não bate. É porque nós estamos falando de uma sociedade que contava o tempo diferente da gente. Nós não contamos o dia, eles contavam o dia. Sexta, sábado e domingo. 3 dias para a gente, nós não contamos o dia no qual estamos, colocamos para frente. Os israelitas não, contavam o dia. Na manhã do 3º dia, a Senhora de Magdala, talvez o personagem símbolo do que o Evangelho pode fazer com o indivíduo, ela se liberta dos 7 demônios. Curioso é que a tradição diz que Maria Magdala era prostituta. A Bíblia não dá indícios disso. A única Maria Magdala existente foi aquela de quem Jesus afastou 7 adversários do bem, 7 opositores, 7 obsessores. É verdade que Torres Pastorino diz que os números são simbólicos. Por exemplo, 40 anos no deserto, o número 40 significaria vários, não 40 anos exatos, vários anos no deserto. O número 7 simbolizaria muitos. Então ela tem 7 demônios, muitos demônios. É verdade que alguém que tenha 7 obsessores
talvez não tenha uma moral muito elevada, mas a obsessão também é por provas, ensina Allan Kardec em o livro A Gênese. Então a senhora de Magdala, dessa ou daquela maneira, talvez seja um dos personagens que traduzam o que o Evangelho pode fazer com o indivíduo em termos de renovação moral. Muito bem, na manhã do terceiro dia, no domingo, ela encontra a cova vazia. Jesus não estava lá. Ela volta, os olhos marejados, ela vê alguém que imaginou fosse o jardineiro. Senhor, viste o que fizeram com o corpo do meu Senhor? E o suposto jardineiro responde, Maria. Aquela inflexão de voz. Ela naturalmente reconheceria em toda parte. Ele quis abraçá-la. Ela quis abraçá-lo, como qualquer um de nós faríamos. Não me toques. Ele era apenas uma aparição. Não estava completamente materializado. Bem, ele convive com os apóstolos cerca de 40 dias de maneira intermitente, aparecendo e desaparecendo. É claro que ele não ressuscitou de corpo, não é? Leon Denis tem uma hipótese que eu não aprecio muito, mas respeito. Ele apresenta, quem sou eu para discordar de Leon Denis, mas ele apresenta a tese que o corpo de Jesus foi desmaterializado. Ele poderia fazer isso, mas eu gosto das coisas mais naturais. Imagino que Jesus pode ter combinado com os seus de sepultarem o corpo dele em local que ninguém encontrasse, para que não houvesse adoração, para que não houvesse cortejos, não é? O fato é que ele aparece em espírito. E como é que a gente sabe que é em espírito? Lemos na Bíblia que ele apareceu aos apóstolos às portas trancadas. Antes da morte dele, não há nenhum relato de que ele aparecia às portas trancadas. E se ele tivesse ressuscitado com um corpo de carne, ele teria de bater a porta e não atravessá-la, como um espírito certamente faria. Como ele era uma aparição, no que Allan Kardec vai chamar de aparição tangível e mais tarde materialização, outros pesquisadores assim denominarão, ele poderia com facilidade atravessar as paredes. 40 dias. Em regime intermitente, apareceu para os discípulos que estavam indo para a direção de Emaús, refez a chamada pesca milagrosa. Pedro nem foi capaz de conhecê-lo, porque ele estava na sua condição espiritual. O fato é que no final do 40º dia, ele instruiu os seus apóstolos que deveriam pregar o Evangelho a toda a criatura. E volta aos planos espirituais superiores. Com isso, iniciava-se um movimento cristão primitivo. Pedro parece que toma a liderança, logo depois surge Saulo, que se transforma em Paulo, o movimento se agiganta e chega o dia 18 de julho do ano de 64. Roma ardia em chamas, sob o governo do imperador Nero. Cerca de 6 dias, 150 horas, das 14 regiões de Roma, 10 foram totalmente destruídas pelas labaredas. 6 dias o fogo consumia a parte velha da cidade. E quando diminuiu, quase uma semana depois, os sobreviventes, que enfrentavam o cheiro de carne em decomposição, o cheiro de queimado que envolvia a cidade toda, os sobreviventes se perguntavam: quem é o responsável? Logo, a multidão encontrou o imperador Nero. Nero pôs fogo em Roma. Todos sabem que ele não gosta da parte velha da cidade, que ele queria reconstruí-la com as técnicas, com as formas alexandrinas, para trazer aquilo que a Grécia representa em termos de estética, de beleza. Foi Nero. Logo isso chegou ao império. Nero soube e os seus acólitos disseram: temos de encontrar um bode expiatório. Alguém que livre o imperador e o império, porque um levante do povo não vamos suportar. Não é favorável. Quem encontraremos? Quem? Aí uma seita que dizem que molham o pão no sangue das criancinhas. Foram eles. Dizei que foram eles. Vejamos. Tomai, comei, este é o meu corpo. Vê o que o mestre deles ensinou? Quem não se alimentar de mim não é digno de mim. Olha isso. Esses fanáticos, coloquemos a culpa neles. Pelo menos temos aqui bons argumentos. Eles devem matar criancinhas e molhar o pão deles no sangue dos inocentes.
Foram esses homens seguidores desse certo Jesus que mandamos crucificar a pedido dos judeus. É uma ótima justificativa. Então os que seriam chamados mais tarde de cristãos, os filhos do Evangelho, foram acusados e enfrentaram cerca de 248 anos de perseguições. Quando a gente fala de perseguição aos cristãos, nós não temos a noção exata do que era. Vamos tentar traduzir, é impactante. Os romanos eram muito criativos e Nero, que era um truão, um bufão, um inconsequente, um lunático e certamente um esquizofrênico, queria cada dia algo diferente. Então a perna de um cristão era amarrada num cavalo, a perna esquerda em outro animal da mesma espécie, e os equinos eram colocados para trotar em direções opostas, dilacerando os cristãos ao meio. Mas não era só isso. A gente pensa que na arena existiam apenas leões, ursos, e o urso mata de maneira muito peculiar. Primeiro brinca com a presa e depois crava as unhas e dilacera o indivíduo. Mas só isso? Não. Colocavam os cristãos no poste do martírio e os soldados lançavam setas incandescentes que traspassavam os cristãos a fim de queimá-los de dentro para fora. Mas só isso? Não. Eles colocavam cadeiras de ferro sobre a fogueira incandescente e quando a cadeira ficava tomada pelo fogo e avermelhada, eles amarravam, ou melhor, puxavam os cristãos com correntes pesadíssimas, forçando-os a sentar na cadeira incandescente. Só isso? Não! Nas suas bacanais, nas lupercais, nas sandices sexuais ao ar livre, nas praças de Roma, os cristãos tinham o corpo embebido em resina inflamável, eram atados no poste, uma flecha incandescente atingia os corpos, enquanto eles se transformavam em tochas vivas para as bacanais que os romanos faziam, para o sexo ao ar livre, na loucura dos filhos da cidade eterna. Cerca de 248 anos de perseguição. A perseguição oficial de Roma foi estabelecida pelo imperador Nero. Mas quem era esse imperador? Como era a biografia dele? Como é que ele surge no cenário? Bem, Nero era filho de Júlia Agripina, a mais encantadora e talvez a mulher mais inteligente de todo o império. Júlia Agripina era filha de Germano, que estava na candidatura ao trono. Seria ele o próximo imperador, mas ele foi assassinado. Se ele foi assassinado, ela, Júlia Agripina, que seria imperatriz, mas ela era mulher, não pôde. Quem assume o trono? Calígula, filho de Germano, irmão de Júlia Agripina. Calígula assume o poder, e o que Júlia fez? Tratou logo de ser amante do próprio irmão, para desfrutar das benesses do poder. Quando Calígula é assassinado, Cláudius, tio de ambos, tio de Júlia Agripina e tio de Calígula, assume o poder. O que esta mulher notável em inteligência faz, notável em beleza orgânica, torna-se amante do próprio tio e depois casa-se com ele. Uma vez casada com Cláudius, ela o convence a fazer com que Nero, filho ilegítimo, seja considerado filho legítimo. E ele o faz. Agora faltava assassinar Cláudius. Como? Com um plano que só pode sair da cabeça de uma mulher perversa. Ela pensou em dar uma festa. E assim fez. Cláudius era um sujeito enorme, adiposo. Estava deitado entre almofadas enquanto as dançarinas bailavam, enquanto os serviçais ofereciam os alimentos, até que vieram trazer-lhe quitutes. Ele estava deitado, reclinado. Agripina exigiu que o degustador oficial se aproximasse. O degustador pega de um quitute, experimenta, passam-se alguns minutos e diz ao imperador: Imperador, tudo em ordem, pode se alimentar. Mas o serviçal que iria apresentar a outra bandeja do quitute, corrompido por Júlia Agripina, assim como o degustador também estava, fez cair do anel um preparado, um pó. O quitute não deveria matar, deveria fazer com que o imperador se sentisse mal. Cláudius toma do alimento. Em breve tem sensações estranhas, suores,
deseja regurgitar, mas não consegue. Chama um médico da corte, Xenofonte. Xenofonte vem preparado e diz: imperador, basta, é um mal-estar qualquer. O senhor deverá regurgitar, vomitar e tudo estará em ordem. Mas eu não consigo. Tenho aqui um instrumento. Uma pena de uma ave posta na garganta produz naturalmente o vômito. Entretanto, Xenofonte estava corrompido por Agripina. O veneno letal estava na ponta da pena. Quando ele abriu a boca, o médico deposita o veneno sem que o imperador percebesse. Minutos depois, o imperador começa a ter espasmos, a boca espuma, os olhos se reviram nas órbitas. A imperatriz deveria ganhar o Oscar romano se existisse a época. A imperatriz começou a dar um ataque, um show de preocupação. Os olhos ficaram refertos de lágrimas. Ela fez um bater de palmas, vieram os serviçais. Todos se reuniram em torno do imperador enquanto ela pegava as almofadas e sufocava. Morre, criatura! Morre, criatura! Os pés do imperador se agitaram. O corpo fora tomado por um frêmito, para em seguida cair morto, sem que os convivas na festa percebessem o plano da imperatriz. Cláudio está morto! O imperador morreu! Logo o Senado se organizou. Roma não pode ficar sem um representante. Precisamos de alguém. Na linha sucessória, Nero, de 17 anos. Quando Júlia Agripina foi dizer: prepara-te, levanta-te, tu serás imperador. Mamãe, eu não quero ser imperador, eu quero ser cabeleireiro. É o que está na biografia. Eu quero ser cantor, eu quero ser ator, mas não imperador. Cala-te, levanta-te. Ela ergueu a destra e ameaçou avançar. Já chamei Sêneca, o filósofo. Ele vai preparar o teu discurso. Amanhã o Senado te espera. Tu serás imperador. E ela saiu pelos corredores da casa imperial, lembrando-se do dia em que Nero nasceu. Era uma noite tempestuosa. Raios rompiam a atmosfera de alto a baixo. Os trovões pareciam advertir de que algo terrível aconteceria no futuro. Ela estava em trabalho de parto, dores terríveis. Mandou chamar os sacerdotes da corte, os arúspices. Mandou chamar as parteiras especializadas. Vieram todos e Nero nasce de modo diferente. Não saiu do ventre materno puxado pela cabeça como as crianças normais. Ele foi arrancado do ventre materno pelos pés. E quando Júlia Agripina se recuperou do momento do parto e um arúspice se aproximou, perguntou a ela: tu sabes o destino desta criança? Ela disse sim. Aconchegou o menino. Ele será imperador. Muito bem, senhora. Mas se tu o conduzires ao poder, ele te vai matar. Pariste teu próprio filho. Enquanto ela percorria os corredores da casa imperial, preparando tudo para o discurso do filho no Senado no dia seguinte, a fim de que ele fosse sagrado imperador, ela se lembrou da profecia. E lembrou-se também o que ela respondeu. Lançou uma gargalhada e disse ao arúspice, ao sacerdote romano: que importa que ele me mate, desde que ele seja imperador. E nos dias que se seguiram, Nero foi levado ao Senado. Fez o mais belo discurso, porque Sêneca ensaiara com ele cada inflexão, ensaiara com ele cada gesto, para que traduzisse poder, para que traduzisse liderança, e o Senado confiasse nele as glórias de Roma. Uma vez sagrado imperador, foram fazer o primeiro passeio em liteira, sustentada por braços hercúleos de escravos romanos. Nero deitado na liteira, acompanhado de sua mãe, que naturalmente agora era imperatriz. Júlia Agripina, para ter o filho nas mãos, agiu como a perfídia age. Ela inicia o filho nas atividades sexuais, tornando-se amante do próprio rebento. Para deter Nero nas suas teias, ela o escravizou por meio do sexo.
O Império Romano tinha uma outra visão de sexualidade que detemos nos dias de hoje, mas mesmo assim não era habitual que a mãe se tornasse amante do próprio filho. E os meses correram no Império, todos sabiam que, embora Nero fosse sagrado imperador, quem administrava era a imperatriz. Cansou-se tanto dos desmandos da mãe, de ser um boneco e um fantoche, que ele decidiu matá-la. Porque, em verdade, Nero, vejam, quando ele iniciava os saraus, as suas apresentações artísticas, os teatros ficavam lotados porque ele obrigava. E havia ocasiões em que saía mais gente do que havia entrado quando terminava. Como assim? É porque nem as mulheres grávidas ele deixava sair. E as mulheres davam à luz ali mesmo durante o sarau. Ele tinha medo de não ter ninguém. E além do mais, ele tinha atalaias, guardas. Eu até tenho vontade de pôr isso nas casas espíritas. Porque os guardas ficavam de prontidão. Se alguém dormisse, chegava com a espada e matava a criatura. Podíamos pôr isso na casa espírita, não é? Deus que nos livre. E então Nero tinha essa loucura, ele corrompia os candidatos para que eles desafinassem e ele ganhasse, uma criatura completamente perturbada. Então decidiu matar a própria mãe. Como farei? O quarto de dormir da imperatriz recairá sobre ela, é isso? Os pedreiros fizeram tanto barulho que ela desconfiou logo. Ele abortou a missão. Que hei de fazer? Já sei. As mulheres adoram ganhar presentes. Um navio. Mandarei fazer um navio tão belo que a imperatriz não se negue a recebê-lo, e quando estiver em alto mar eu mandarei fazer um maquinismo que, se acionado, fará com que o navio se parta ao meio e a imperatriz morrerá afogada diante de todos, e eu não terei a responsabilidade sobre isso. Assim foi feito. No dia da entrega, a imperatriz era a própria deusa Vênus. Estava com uma roupa alva, o cabelo negro como a noite, trançado à moda romana e ornamentado com flores do campo. A tez dela era alva, como se beijada pelos raios de argêntio do luar. Os olhos negros, na cor do azeviche, cintilavam poder e cobiça. Os pés estavam descalços. Ela sobe a rampa, leva consigo o seu acompanhante e a sua dama de companhia, o seu acompanhante confidente. Ambos se alojam no camarote. O confidente deita-se na cama imperial. A serviçal toma providências com a roupa da imperatriz. O barco, o navio em alto mar. Metade da tripulação sabia o que ia acontecer, a outra metade não, para não malograr o programa. Em alto mar, ouviu-se um sinal. Acionaram o maquinismo. O navio começou a sossobrar. Placas de chumbo caíram sobre a alcova da imperatriz, mas ela não estava na cama. Quem morreu foi o confidente dela. A serviçal, quando o barco abriu-se ao meio, caiu nas águas, e a imperatriz, vendo tudo o que acontecia, lançou-se no mar, agarrando-se a um pedaço de madeira que se desprendera do navio, e observou o que acontecia. A serva pensou. Eu só não sei como é que os biógrafos sabem disso, mas quem nos conta é Philipp Vandenberg, um dos maiores especialistas em Nero no mundo. A serviçal da imperatriz caiu no mar e pensou: se eu disser que sou a serviçal, ninguém me salva. Direi que sou Júlia Agripina. Mal sabia. E ela começa a gritar: salvem-me, salvem-me. A tripulação, que sabia que a imperatriz devia morrer, olhou para a cena e disse: mas essa criatura não morreu ainda. Pegaram dos remos do navio e começaram a bater: morra, criatura, morra. Quando Agripina viu a cena, ela entendeu. Foi Nero, foi ele. Com sorte e correntes marítimas favoráveis, chegou à praia. Foi à sua casa de veraneio e mandou um escravo anunciar que ela estava viva. Na casa imperial, quando o escravo foi anunciado, Nero ligou tudo. Esse escravo da casa de praia, a imperatriz está viva. Ele esconde um punhal entre as roupas folgadas e espera o serviçal chegar. Quando ele se aproxima, Nero deixa o punhal cair ao solo, dá um salto para trás e grita: este homem veio em nome de minha mãe matar-me. Todos viram um punhal, e querer matar o imperador era crime punido com a pena capital. Então Nero consegue a autorização do Senado para mandar matar oficialmente a sua mãe.
Uma pequena milícia foi formada, um general foi estabelecido, cavalgaram um período. Quando chegaram na residência de praia, chamaram pelo nome da imperatriz. Em nome do império, senhora imperatriz Júlia Agripina, abre a porta. Quando ela ouviu o cavalgar dos cavalos e a voz do general, ela entendeu. Se quiseres, arrombe-a. A porta veio ao som. Ela estava no triclínio, usava roupas para dormir e, sem se perturbar, olhou para o general e disse: vieste matar-me? Com a autorização do império, senhora. Muito bem. Ela desfez as roupas e abriu as pernas e disse: já que vais matar-me amando do meu filho, mata-me, traspassando o ventre com a tua espada, já que foi daqui que ele saiu. A espada fora introduzida. Com violência, um jato de sangue saiu pela boca e Júlia Agripina estava morta, o que fez de Nero um matricida. O corpo foi incinerado e as cinzas foram sepultadas sem nenhuma homenagem. Entretanto, logo após os primeiros dias do sepultamento das cinzas da mãe, Nero começou a ouvir vozes que o acusavam. Júlia Agripina, volta do mundo dos mortos. Philipp Vandenberg aqui escreveu. Nero gritava, dizendo que ouvia a voz da mãe acusando-o. Os obsessores voltam para se vingar. E então, quando o povo, cansado dos desmandos, ele já havia mandado matar a própria irmã, já havia mandado matar a mãe, o cunhado, e os seus desmandos começaram a cair na boca do povo, quando o povo começou a clamar pela sua morte, para não ser linchado. Nero se afasta, tenta encontrar alguém que o matasse, nem os amigos quiseram, os poucos, e ele é obrigado a se suicidar. Esse é o imperador. Sob o governo deste tirano, Pedro e Paulo morreram, os grandes condutores do cristianismo. Paulo tinha título de cidadão romano, então foi decapitado. Pedro não tinha título e provavelmente foi crucificado. A tradição diz que ele teria sido crucificado de cabeça para baixo. Observando a marcha do cristianismo, nós percebemos quanto de dedicação, de esforço, o que os primeiros da nossa fé tiveram de suportar para que hoje estivéssemos sentados aqui. Depois dessas lutas, 300 anos de perseguição aos cristãos, ainda tivemos a presença de Martinho Lutero, antes dele, as cruzadas no século XI, depois a Inquisição no século XIII, agora Martinho Lutero, no seu 31 de outubro de 1517, as 95 teses, depois a loucura, cerca de 47 anos aproximadamente, a noite de São Bartolomeu, de 23 a 24 de agosto, na França, quando a França estava dividida entre protestantes e católicos. Catarina de Médici manda assassinar os huguenotes. E os números são astronômicos, alguns dizem 2.000, outras dizem 7.000, outros dizem 30.000. Seja como for, a loucura do cristianismo sendo aplicado como instrumento de domínio das massas. Mas o cristianismo voltaria na figura do Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai a fim de que vos envie um outro Consolador. Era o Cristo de volta, aguardando a humanidade nos seus mandos e desmandos, os que viveram no Império Romano, aqueles que desorganizaram a doutrina de Jesus, haveriam de retornar ao longo do tempo e do espaço, consertando com S e com C. Consertando com S, arrumando o que quebrou, e consertando com C, harmonizando os corações que desarmonizaram. Quantos daquele período seriam os mártires do novo movimento? Quantos daqueles períodos retornariam da Inquisição, retornariam das Cruzadas, retornariam da noite de São Bartolomeu, retornariam do protestantismo? Pela ingenuidade de Martinho Lutero, cerca de 100.000 camponeses conheceram o fio da espada. Nas atrocidades dos homens que não entenderam o Evangelho de Jesus, Senhor,
Até quando lutaremos demonstrando que não te entendemos? Senhor, até quando religião se levantará contra a religião, sem demonstrar que tu ensinaste o amor? Senhor, até quando as religiões não respeitarão o teu código ético e te utilizarão para as vaidades humanas que acabam no túmulo? Senhor, tem piedade de nós. O cristianismo marcha, o cristianismo avança e há de introduzir, pelo menos no Ocidente, um novo panorama. Os imortais trabalham em silêncio. Espíritos de Skol reencarnaram ontem, reencarnam hoje e reencarnarão amanhã, a fim de que o progresso, como lei irrefreável, transforme a humanidade. Nesta hora sagrada e bendita, verificando a marcha do cristianismo, dos nossos equívocos, dos nossos sofrimentos, mas a mensagem do Mestre permanece intocável. E ela, quando compreendida e vivida, nos levará aos páramos de luz e glória. A reencarnação será o grande instrumento, depurando-nos e ajudando-nos a entender que Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque para Ele todos vivem. A doutrina espírita é o cristianismo de volta, restaurado, revivido, no fulgor da pureza da mensagem espiritual. E é por isso que nesta hora sagrada e bendita, eu evoco Castro Alves, para com ele cantar e cantando repetir: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que a produz. Vai deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, um malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra por vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirano e lutador, é Céline com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir. Terá as venturas que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa: para frente, caminhai, o amor é luz que se alcança. Tende fé, tende esperança para o infinito. Marchai para o infinito. Com Jesus, marchemos. Paz a todos. Emanuel Cristiano, que beleza ouvir você com esse entusiasmo, com esse amor à doutrina. A escola foi boa, não foi? Nós vamos, antes de chamar o nosso irmão Gerson para fazer
a prece final, dizer que a gente tem o passe agora, depois um cafezinho, um chá, e dizer que o próximo mês, a próxima palestrante é a Sueli Caldas Schubert, Allan Kardec e o livro dos Espíritos Educando Almas. A Sueli, que é uma escritora, médium, palestrante, biógrafa de Chico, né? Escreveu aquele livro extraordinário, Testemunho de Chico Xavier, e outras obras que nos educa para o Evangelho e com a pureza doutrinária que aprendemos tanto com a nossa mestra Terezinha Oliveira. Gerson, por favor. Senhor, agradecendo os ensinamentos hoje sobre Cristo, sobre os cristãos, sobre o nosso palestrante, que possamos, junto com o Mestre Jesus, com Kardec e todos aqueles que trabalham e servem junto ao Mestre, agradecer os espíritos superiores, amigos que aqui estiveram, nos auxiliando, nos intuindo, para compreendermos cada vez mais e seguir com o coração, com a mente, ao Mestre Maior Jesus, através da bússola de Kardec. Que assim seja.